colocar em cima da mesa o debate sobre a segurança, a cooperação económica e também, portanto, questões ligadas à paz nos territórios. O que é que efetivamente este tipo de encontros pode produzir para estas nações e, em particular, que proveito é que o BRICS quer tirar destes partidos políticos? Obrigado. Boa noite a quem nos acompanha de casa. Bom, a primeira perspectiva que nós podemos fazer, a primeira relação, aliás, que nós podemos fazer com a cimeira do BRICS Plus, que envolve os partidos políticos, não só africanos, como nós podemos perceber que há partidos que vêm da Índia, da Rússia, nos remete à procura de legitimidade por parte dos BRICS. Isso é, os países que compõem os BRICS querem demonstrar que os BRICS é um fenômeno que transcende a ideia do Estado, ou a ideia tradicional do Estado-nação a nível das relações internacionais. Isso aí, procuram fazer transparecer a ideia de que o movimento BRICS está assente mesmo dentro dos Estados que estão representados por esses partidos políticos, que vamos perceber que não são apenas partidos políticos limitados aos países que compõem os BRICS, mas se estendem para países que não fazem parte dos BRICS. Então, há uma procura de legitimidade para os BRICS que é de certa forma garantida pela presença desses partidos e demonstra também que esses partidos, muitos deles são partidos que estão a liderar governos nos respectivos estados. Temos aqui o caso da Frelimo e também do MPLA de Angola. MPLA de Angola, pois, e do BGP da Índia, que é o partido que é liderado pelo Modi, atual primeiro-ministro da Índia. Então, essa liderança estatal que vem dos partidos, em quase todos os sistemas políticos que estão representados por esses partidos, demonstra que o movimento BRICS está a conseguir angariar parcerias em termos ideológicos de pertença por parte desses partidos e estados que esses partidos representam a nível do sistema internacional. Isto transmite uma mensagem paralela quando, portanto, este tipo de encontro acontece meio à situação, portanto, no meio de uma situação de guerra russo-ucraniana. Tem-se dito, portanto, invasão russa à Ucrânia. Contudo, a interpretação que se pode fazer relativamente a isto é ou não de se tomar em consideração quando os BRICS, que têm como uma das potências ali a Rússia, busca esta, diga-se, simpatia de nações africanas que estão em meio a uma situação, portanto, no meio de uma situação de neutralidade quanto à invasão russa à Ucrânia, mas o encontro pode transmitir um outro tipo de mensagem. Pois, é uma questão pertinente porque eu estava a acompanhar o discurso do representante do Partido Comunista Russo. Exato. E ele aproveitou no seu discurso de mencionar que o fim da hegemonia dos Estados Unidos da América estava próxima e nós, quando vemos essa presença do Partido Russo e ausência de partidos ocidentais, por exemplo, e mesmo partidos ucranianos, vamos perceber que esse fórum está a ser usado também como uma demonstração dessa vontade de criação de um sistema multipolar, um sistema onde diferentes estados e vários estados têm a possibilidade de demonstrar qual é a sua perspectiva sobre os assuntos globais e um sistema onde não é liderado apenas pelo pensamento ocidental, pelo pensamento dos Estados Unidos da América e da Europa. Portanto, pelo contexto, a Rússia tem muito a ganhar nesta cimeira de 2023. Pois, pelo contexto, a Rússia tem muito a ganhar e esse ganho da Rússia pode ser percebido também na medida em que o presidente Ramaphosa tem feito discursos que demonstram a pertinência da presença de Putin na cimeira dos BRICS de agosto. Isso demonstra que há uma vontade dos países do BRICS e visivelmente da África do Sul de transmitir de que o apoio que eles dão para a Rússia, embora não seja feito de forma extremamente formal, existe porque há uma vontade de mudar a configuração de poderes a nível do sistema internacional. Amado Casimiro, procurar entender melhor esta nuance. Vamos pegar na participação da Frelimo e prever possíveis ganhos que o Partido no Poder de Moçambique pode colher deste tipo de encontros. Há ou não espaço para pensar em algumas vantagens aqui? Bem,
de forma intuitiva, a participação do Partido Frelimo, e por aceitar e por manifestar essa participação de forma presencial, demonstra que há vantagens. Os partidos não vão se reunir num fórum desses sem que percebam existir vantagens. A primeira vantagem que eu posso mencionar seria de concertação sobre o que vai nortear as discussões do BRICS no próximo mês. Exato. E também de como se pretende construir essa nova ordem mundial, essa nova ordem multipolar. Então, os partidos políticos, que muitos deles são relacionados à evolução de cada Estado que está presente, e aí eu vou fazer um parênteses para mencionar o seguinte. Quando nós olhamos para a China, África do Sul, Índia, Brasil, países que compõem, e Rússia, países que compõem o BRICS, vamos ter um fato interessante. Se pegarmos o tempo 2000 para cá, há de perceber que o país que lidera a Rússia, o partido que lidera a Rússia Unida, partido do atual presidente Vladimir Putin, está no poder desde 2000. Na Índia, houve alguma alteração entre o Indian National Congress, partido do Congresso indiano, e o atual partido do Modi, mas são esses dois partidos que lideram os assuntos indianos. Na China é o Partido Comunista Chinês. No Brasil, Lula da Silva esteve no poder durante 10 anos antes, depois veio Dilma da Silva, que são do mesmo partido, e agora voltou Lula da Silva com o interregno onde houve a ascensão do presidente Bolsonaro. E na África do Sul temos o ANC. Então, quando nós olhamos para a composição desses estados... Esses partidos, sobretudo. Pois, e a relação que os partidos têm com esses estados, há quase uma justa posição entre o Estado e o partido, dentro dos países que compõem os BRICS. E essa extensão, esse alargamento da presença dos outros partidos a nível da Portanto, está em causa aqui é o peso que estes partidos representam ao nível de cada nação. Estado. São, afinal, também confundidas com o próprio Estado. Pois. Teria dito desta forma para esclarecer que esses partidos têm um grande poder dentro de cada Estado. E é só olhar a nível da África Austral, a ANC na África do Sul, Frelimo em Moçambique, MPLA em Angola. São partidos que não podem ser negligenciados, que os assuntos do Estado, de cada Estado que vai estar presente e que manifesta o interesse de participar no BRICS, depende também do interesse desses partidos. Então, é vantajoso para esses partidos saberem de como os assuntos globais estão a ser tratados, como os assuntos globais pretendem ser tratados, para depois nortearem a política externa desses Estados e por aí em diante. Mas a olhar para aquilo que são os atuais desafios particulares, portanto, de África, sobretudo, algumas economias a atravessarem uma situação de caos, ou se não, de alguma recessão ou de fase de recuperação. Moçambique, Angola, com algumas similaridades, por exemplo, no contexto da exploração de recursos minerais, mas com ainda taxas, portanto, acentuadas de desigualdade na distribuição da renda, nos índices de desenvolvimento. Afinal, aqui um encontro com formações portanto, que compõem os BRICS. São nações que já passaram estas fases, estão a viver fases de maturação das suas economias. Pode-se pensar aqui ou não, possivelmente, estes partidos fazerem a devida ponte para que essas nações africanas integrem esta comunidade. Quero aqui recordar que, afinal, também foi palco, portanto, esta cimeira ou este encontro de manifestação de interesse de algumas nações africanas de aderirem aos BRICS. Pois. Essa é uma questão extremamente interessante, porque vou começar pelo último ponto. Não são nações africanas, como nações do Médio Oriente, também pretendem aderir ao BRICS. Aliás, na América Latina também a Argentina já manifestou esse desejo. E o que isso representa? Representa a visão dessas nações de que os BRICS é o futuro. Exato. E quando mencionam o interesse que partidos como Frelimo, o MPLA têm e como isso pode ajudar esses partidos a resolverem os problemas dentro dos seus países, porque são partidos que estão a liderar os assuntos do Estado, eu haveria de trazer uma resposta hipotética, porque nós dois não estivemos presentes. É verdade. Aliás, falo melhor por mim, não estive presente nesse encontro e não teria informação do que a Frelimo levou para o encontro, mas se pensar dessa forma, a Frelimo, nesse encontro com partidos dos outros estados que fazem parte dos BRICS, pode perguntar
para o partido da Rússia ou da China ou da Índia, o que vocês percebem por alteração da ordem mundial? Quais serão os benefícios para nós, países africanos? Então, se a Frelimo consegue fazer essas perguntas nesse fórum, já vai voltar para casa com um pensamento mais estruturado de como se posicionar a nível internacional. Se vai continuar, por exemplo, a manifestar uma aproximação aos países do BRICS ou não, de acordo com as respostas que vai obter nesse fórum. Pois bem, quero ver também o que é o estudo para consigo, Amado, espivitar outras questões ainda dentro deste tema, afinal, muito para debater. A moeda única, descartar o dólar, é ou não uma solução esta execuível para nações como Moçambique? Afinal, é uma das questões colocadas aqui à mesa, portanto, na Cimeira dos BRICS. Quer, a todo custo, esta comunidade provar que é preciso iniciar uma nova frente e instaurar uma nova ordem. Neste caso, fazendo frente, está, afinal, visível nas intenções de Putin, fazer frente aos norte-americanos, aos Estados Unidos da América. Pode-se pensar tanto na viabilidade disto, incluindo nações africanas, ou seja, conquistar algumas nações, uma vez que já há encontro com os partidos portanto, que lideram as nações, portanto, e colher aqui mais apoio para viabilizar esta iniciativa. A ser viável, podem Moçambique, Angola aderirem a isto? Pode ser viável para essas economias? Ok. Bem, no estágio atual das circunstâncias, o meu pensamento é de que uma moeda única não é viável, técnica e politicamente. No estágio atual das circunstâncias, isso pode evoluir e esse meu pensamento pode se provar errado historicamente. Mas porque eu percebo que uma moeda única não é viável técnica e politicamente? Porque o que está a acontecer agora, por exemplo, nas trocas comerciais entre Rússia e Índia para o petróleo, é que os dois países usam as respectivas moedas nacionais. Então, eu vejo mais uma solução desse gênero, de uso de moedas nacionais, do que a substituição do dólar como moeda internacional de comércio para uma nova moeda a ser instituída pelo BRICS. Então, a iniciativa de Putin é praticamente instituir uma nova moeda internacional para fazer face ao dólar, e enfraquecer os norte-americanos. Mas a dificuldade dessa provável instituição de uma nova moeda internacional quais são os parâmetros que essa moeda internacional vai ter em relação às outras moedas de cada país que vai participar do comércio internacional, como tem participado. Porque o que os BRICS querem é se tornar numa fonte de multipolarismo, numa fonte de diversificação do poder internacional. Então, criar uma nova moeda pode, ao invés de criar multipolaridade, criar uma substituição de unipolaridade, no sentido de que a unipolaridade que era ocidental, dos Estados Unidos, vai ser a unipolaridade dos BRICS. Enquanto o fato de existirem trocas comerciais com as respectivas moedas nacionais, isso pode sim criar multipolaridade, porque aí as moedas vão valorizar ou desvalorizar em função do desempenho econômico de cada Estado. Portanto, pode ser arriscado para algumas economias como a de Moçambique. Há, no entanto, uma imprevisibilidade do que pode acontecer. Pois. Além de que o assunto, a discussão sobre a moeda única a ser criada para substituir o dólar ainda não está muito avançada, porque essa discussão é posterior também à eventual criação do banco, de um banco mais robusto dos BRICS. Um banco também que vai facilitar, por exemplo, o financiamento a projetos de desenvolvimento a nível dos países do sul global. Pois bem, vou por hora voltar aqui ao estudo para consigo, Amado, também colher pensamento relativamente a esta grande ausência que está a agitar as atenções ao nível global. Putin não estará nesta cimeira 2023 dos BRICS. O que é que efetivamente isto pode impactar? Ou esta sua ausência, que impacto é que terá numa cimeira tanto importante para esta comunidade e dentro deste contexto, portanto, desafiador de guerra russo-ucraniana, mas também em que há efeitos económicos desta guerra que estão também a ser sentidos por África.
E era, se calhar, aqui também uma oportunidade para os africanos pedirem a libertação dos cereais, que já agora a Rússia não renovou o acordo. Pois. Bem, a se efetivar a ausência de Putin, a cimeira dos BRICS em agosto próximo na África do Sul, vai ser, de fato, um ponto perdido pela Rússia de fazer parte presencialmente da cimeira e engajar-se, interagir com os diferentes atores que vão estar presentes na cimeira do BRICS, porque, como temos vindo a mencionar, vai ser uma cimeira relativamente histórica na África do Sul, num contexto de transformações globais e onde há muitos países africanos a mostrarem o interesse em integrar o BRICS. Então, de forma resumida, a ausência de Putin vai ser uma perca para a Rússia, Exato. embora isso não signifique de forma permanente que a Rússia vai estar enfraquecida com isso, porque vai ter o seu representante diplomático, Lavrov, e que é extremamente experimentado com uma vasta carreira a nível internacional, e Putin poderá eventualmente participar de forma virtual. Exato. Quer reagir, Amado, em relação tanto a alguma colisão entre Lula da Silva e Putin? Lula, neste seu regresso, revela certa correlação a muitas questões globais, e, sobretudo, a guerra russo-ucraniana. Já veio a público com alguns dizeres relativamente a esta guerra, controversos aos interesses de Putin. Okay. Eu percebo que os discursos de Lula são relativamente mais próximos a uma aproximação em termos ideológicos com a Rússia do que com o Ocidente, porque, se lembrar, o último discurso contundente foi quando da sua participação na Cimeira de Paris há pouco tempo, onde ele reivindicava uma reestruturação do sistema global climático e financeiro. Então, eu percebo que existe uma certa cautela do presidente brasileiro, mas que ainda não é o suficiente para podermos inferir que haja uma vontade do presidente Lula em ir de forma antagônica aos interesses russos e do presidente Putin, representante. Era mesmo uma provocação para fechar este tema. Disse Lula da Silva nestes, portanto, encontros à luz desta Cimeira da União Europeia e América Latina que, por exemplo, a União Europeia está a gastar muito dinheiro com a guerra russo-ucraniana e, sobretudo, frisou na componente do apoio logístico, portanto, à Ucrânia face a esta guerra. Afinal, muitas nações africanas, ou melhor, europeias, estão a mover todos os esforços para apoiar militarmente a Ucrânia, neste caso, impondo também sanções à Rússia por conta desta sua invasão à Ucrânia. Lula entende que este dinheiro devia ser usado para apoiar os pobres, que é, afinal, esta uma das principais missões dos organismos internacionais. Assunto para debater. Vamos aqui, Amado Casimiro, também estudar estes pronunciamentos de Lula da Silva. Há, efetivamente, aqui que colocarmos na balança as duas, portanto, prioridades, paz ou aquisição de alimentos para ajudar as nações mais pobres. É efetivamente isto que Lula traz ao de cima. Qual é que deve ser a opção assertiva por parte deste organismo global que é a União Europeia, por hora? Ok. Agora eu concordaria consigo acerca dos pronunciamentos contundentes do Lula. Pois, e esse pronunciamento foi também contundente. Isso é, Lula tem se demonstrado mais realista nesse último mandato, provavelmente pela idade também, já tem pouco a perder em termos políticos, sem que com isso queira afirmar que esteja próximo de outra partida. Exato. Esses pronunciamentos de Lula demonstram que há uma vontade da América Latina, da África e dos países do sul global em demonstrar sua insatisfação face à gestão da guerra ucraniana. Há de perceber que na missão, por exemplo, que os países africanos levaram para a Kiev e São Petersburgo, manifestaram a ideia de criar-se condições para a paz. Entretanto,
o envio de armamento para a Ucrânia, a ajuda militar à Ucrânia, ao invés de proporcionar essas condições para a paz, vão incrementando a atividade bélica entre exato. Ucrânia e Rússia. Então, os pensamentos de Lula demonstram esse pensamento coletivo do sul global e também são factuais, porque, exato, se perceber, é graças ao financiamento ocidental que a Ucrânia esteve a tentar a sua contraofensiva e agora a Rússia está a fazer outra contraofensiva, o que dificulta negociações para a paz. Portanto, faz todo sentido Lula trazer esta provocação no contexto de aperto financeiro, sobretudo ao nível global, com inflação a disparar e a penalizar as nações mais pobres, sobretudo. Pois, porque vai também, de forma histórica, perceber que sempre que houve conflitos em África, no Médio Oriente, o apoio que vinha da Europa e dos Estados Unidos da América não é equiparável ao apoio que esses mesmos Estados estão a fazer para a Ucrânia. É claro que uma das justificativas pode ser o fato de a Ucrânia estar extremamente próximo à União Europeia, aos países europeus, às portas da Europa. Isso tem uma outra sensibilidade. Exato. Mas há um forte investimento para a Ucrânia lutar contra a Rússia e um investimento que nós não vimos durante a história quando houve conflitos em África, e agora mencionou aspectos relacionados com fome, migração devido a essa fome, e não existe uma contrapartida em termos de ajuda financeira vindo da Europa e dos Estados Unidos que se equipare ao valor que é despendido para a Ucrânia. É por isso que aí o Lula, de forma factual e real e audaciosa, menciona que há dinheiro a ser gasto para a guerra que podia ser investido para a paz. Pois bem, este pronunciamento pode ir um pouco mais longe e abrir a reflexão que pode, se calhar, conduzir à tomada de uma decisão a nível global. A cimeira terminou, portanto, não há passos subsequentes em relação a isto. Em que tipo de fóruns é que pode-se replicar este pensamento e tomar-se uma decisão? É também uma das questões que pairam na dúvida pública, por ora. Bem, o fato de já se ter feito esse pronunciamento público ajuda a criar uma sensibilidade global para a discussão desses assuntos. E exato, se não foi possível fazer-se isso agora, porque também o objetivo dessa cimeira era mais relacionado com o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, há um espaço de manobra para que nos próximos meses o Brasil, que vai assumir a presidência do G20, que é um fórum de discussão relacionado à economia também, e política global, possa trazer de novo este assunto. Então, esse primeiro pronunciamento público vai servir de uma introdução para esse assunto e que pode ser mais debatido nesse fórum e nos outros fóruns que vão ocorrer a nível global, sem excluir também a cimeira do BRICS agora na África do Sul. Exato. Olhar para a importância do Brasil, o peso tanto que este país já representa em termos de influência, e o próprio Lula da Silva, que é recém-regressado à pasta de chefe de Estado, vai isto ou não tocar alguma sensibilidade por parte das nações da União Europeia que apoiam a Ucrânia, sobretudo os integrantes da NATO, que demonstram mais abertura a apoio, o grupo das maiores economias, o G7, serão estas, de alguma forma, tocadas por estes pronunciamentos? Sim, eu julgo que sim, porque esse pronunciamento é de um líder, mas demonstra o posicionamento de um país, porque esse líder dirige esse país. Então, esses países que apoiam a Ucrânia vão perceber que, do outro lado do continente, a perspectiva é diferente. A perspectiva não é de apoiar a Ucrânia, mas é de encontrar uma solução para o conflito russo-ucraniano. Aliás, os pronunciamentos de Lula são secundados por factos materiais. A quando, por exemplo, da recusa do Brasil em fornecer munições para os tanques alemães que haviam de ser enviados para a Ucrânia. Então, esses pronunciamentos de Lula são relativamente coerentes ao que o Brasil tem procurado ser a nível do sistema internacional. Pois bem, ainda bem que estamos aqui a falar sobre alguns problemas globais que afetam sobretudo nações mais pobres. Lula fez referência a gente pobre que precisa de alimentos, tanto que este está a ser relegado por nações que estão a preferir investir, portanto, na guerra.
vamos ou não aqui também ter isto como uma umbrella para pensar e eventualmente fazer-se por parte de algumas nações pressão à Rússia, digo por conta do acordo de cereais, bloqueio do Mar Vermelho, a Rússia mostrou-se cética e não renovou este acordo. Temos aqui mais nações que precisam de cereais e o drama alimentar pode também aumentar nestes próximos tempos. Pois, e nós agora, com o encontro dos BRICS, é um espaço para esses diferentes países, que muitas das vezes são os países mais afetados pela não exportação de cereais ucranianos para o mundo. É um espaço para esses países eventualmente pressionarem a Rússia a mudar de ideia. Entretanto, a Rússia acusa a Ucrânia de não cumprir os termos do acordo. Então, vai ser relativamente difícil, embora exista esse espaço para que os países africanos e dos outros continentes que ressentem-se da não exportação dos grãos ucranianos possam fazer pressão à Rússia a quando da cimeira dos BRICS. Exato. Amado, é tudo. Tínhamos portanto, a nossa conversa para este bloco. Obrigado pela sua participação. Falamos nesta